Depois do bem recebido Emergência de 2023, Mia Badgal chega agora ao seu segundo disco, Mucho Sexy. Trabalho que explora a sexualidade e a liberdade como um convite para o ouvinte mergulhar no universo pessoal da artista. São 12 faixas produzidas por Mia ao lado de Fuso e um passeio que engloba ritmos latinos como reggaeton, o funk e outras vertentes da música eletrônica. Com participações de grandes nomes da cena nacional e internacional, como Irmãs de Pau, Miss Nina, Lua de Santana e Clementão. Para descobrir mais detalhes desse trabalho, eu, Renan Guerra, recebo hoje no Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música, Mia Badgal e Fuso. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal! Fala, Ai, que prazer estar aqui, Renan. E aí, beleza? Estou muito feliz de receber vocês por aqui. Acho que esse é um trabalho que demonstra muito da maturidade do trabalho de vocês. A gente já acompanha há muitos anos. Eu acho que é interessante quando a gente consegue observar esse crescimento, esse desenvolvimento. O primeiro disco, Emergência, lá de 2023, acho que vinha também de um processo que a gente estava ainda voltando depois da pandemia. A gente ainda estava redescobrindo os nossos espaços na noite, na cidade e pelas outras cidades. Eu acho que esse segundo disco tem uma coisa de reencontramos a pista e reencontramos os amigos, né? Acho que isso também é muito simbólico, assim, estamos criando outros espaços. E aí, para começar, eu queria perguntar para vocês sobre a importância da gente pensar, quando a gente está falando de artistas independentes, de artistas undergrounds, nesse espaço de troca com outros parceiros que também estão nesse corre. Porque nos últimos anos a gente percebeu que muitos artistas do mainstream, especialmente, fazem parcerias e feats numa tentativa de crescer e um ganhar dinheiro junto com o outro, porque geralmente são dois nomes que não precisavam, mas eles estão juntos para chamar mais atenção. Mas quando a gente pensa no underground, eu acho que tem uma coisa de troca e de coletividade que eu percebo muito nesse disco. Então a gente vai ter vários artistas importantes da cena underground latino-americana colaborando juntos, e eu queria entender um pouco para vocês como é essa experiência de troca com todos esses convidados e entre vocês dois para criar esse trabalho que é o Mucho Sexy. Bom, a minha relação com o Fuso começou lá bem no início da minha carreira, né, no meu primeiro EP, que foi o EP Mia. A nossa trajetória, tanto Mia quanto o Fuso, ela se encontrou, né, porque a gente veio do mesmo rolê, assim, então foi muito natural quando a gente começou a colaborar juntos. E aí, enfim, as coisas foram tomando um rumo, né, veio aí o Emergência, como a gente falou, que foi um álbum totalmente escrito na pré-pandemia, durante a pandemia, e só saiu pós-pandemia. Então, realmente, eu acho que o que a gente estava tentando, o que eu estava tentando naquele momento era trazer um pouco daquilo que eu estava vivendo antes da gente entrar, né, e ficar totalmente reclusos. E aí, veio o boom da pandemia e eu tinha que escrever esse disco porque, enfim, já estava naquela pressão também de ter que estar mostrando material novo para as pessoas. E aí, enfim, saiu o Emergência, mas eu sinto que ele realmente não foi um disco que foi vivido nas ruas, né? E aí, o Mucho Sexy, ele veio, acho que totalmente para reavivar isso dentro de mim, e foi através dessas conexões que eu pude voltar realmente para a cena, assim. Eu acho que quando a gente fala em coletividade, para mim o meu espaço é esse, assim, sobre fortalecer a cena e a gente se enxergar muito um no outro. Total, eu acho que é um pouco isso que a Mia comentou mesmo, a gente se enxergar não só como artista, mas também como quem consome, como quem tá no rolê. Então, falando um pouco da minha parte, né, essa questão das colaborações, das coisas que a gente fez no disco, vem muito nesse lugar de admiração e também da questão de referência mesmo. Acho que enquanto a gente estava fazendo o disco, a gente parava para ouvir os artistas, pensava nas músicas, quem poderia colocar em feat, quem poderia entrar que seria legal, quem entraria nessa bala com a gente. Então a gente foi realmente não só pensando, né, nessa questão de ter o feat, de ter um nome fechado ali com o pessoal, mas também de quem conseguiria entrar nessa vibe, quem, né, compraria essa ideia com a gente e demonstraria, enfim, colocaria toda a sua parte artística na música com a gente. Então a gente foi muito nesse local de vamos ouvir as músicas das pessoas que a gente gosta, que estão no rolê com a gente, para fazer essa seleção e ver quem tem essa vibe muito sexy. E acabou sendo muito natural, muito melhor do que a gente imaginava, assim, as possibilidades que a gente pensou no início do projeto, que acabaram a vir sendo essas colaborações finais que estão na tracklist, acabaram sendo muito melhores e bem mais
trabalhadas e divertidas de se fazer, né? A gente sempre se encontrava numa balada ou outra, num estúdio ou outro, né? Então, enquanto a gente estava fazendo o Multissex, eu também estava ajudando as meninas do Irmãs de Pau a fazer o Gambiarra Chique com 2 faixas. Então, a gente sempre estava trocando, tipo, putz, e aquela lá com a Mia? Ah, tá rolando, tá indo. Então, tinha essa memória de coletiva da galera colaborando junto e isso foi super legal pra gente ver que o pessoal comprou a ideia também, gostou e deu no que deu. Acho que foi bem massa esse compartilhamento com o pessoal. É interessante que a gente, enquanto ouvinte, percebe essa naturalidade desses encontros, porque eu acho que sonoramente o disco flui muito, de forma muito interessante, assim, é uma coisa meio fluida mesmo. E aí acho que vale a gente falar um pouco sobre essas sonoridades que vocês trafegam durante o disco, porque tem uma conexão ali das sonoridades eletrônicas brasileiras, mas tem essa troca com vários ritmos latino-americanos que estão cada vez mais acontecendo de maneira interessante no underground em diferentes países, especialmente aqui na América do Sul. E eu queria entender como foi esse ponto de partida de pensar quais esses ritmos que vocês queriam misturar, que vocês queriam dialogar dentro do disco. Bom, eu só quis fazer música que eu gostasse de ouvir, sabe? Baseado nas coisas que eu gostava de ouvir. E eu senti que faltava isso dentro do meu trabalho, dentro da minha pesquisa, né? Eu realmente estou fazendo algo que seja para mim, sabe? Então, quando eu trouxe essas colaborações, por exemplo, como a Miss Nina, eu tive ciência, né, de como era o rolê da música alternativa underground, tipo assim, internacional, ela tava lá, então, sabe, eu quis fazer o que eu gosto de ouvir mesmo, de tocar, e as coisas que me identificam. Então, foi muito para mim, foi meio que um sonho ter essas pessoas também comigo nesse álbum, assim. Total. Essa questão de referências de sonoridades, isso foi bastante, né, a gente debateu bastante durante o processo da pré-produção, mas a minha que trouxe bastante referência, assim, dessas coisas latinas. Eu tenho esse background da música eletrônica, né? Aprendi a tocar, sou DJ e produtor musical. Então, minha visão é da galera da Europa, galera de Londres, o Garage, UK, esse pessoal, assim, que tem essa sonoridade um pouco mais eletrônica. Mas a minha que veio com essas referências latinas, assim, vários artistas, vários DJs que a gente ouvia enfim, tocava no rolê, ela que trouxe e pensou, pô, e se a gente fizer isso aqui misturado com isso aqui, e aí entrou essa questão eletrônica, né, que eu já tinha essa bagagem, então a gente acabou fazendo essa mistureba toda, assim, mas o processo inicial foi fazer coisas latinas em primeiro lugar, assim, as demos elas sempre saíam latinas para depois fazer a fusão com as outras coisas que a gente pensava, mas era sempre esse Latin core, assim, para manter esse segmento do disco. E eu lembro que uma das principais referências, assim, foi justamente, acho que o Funk Generation, da Anitta, porque ela veio com essa pegada brasileira, essa pegada do funk misturado com algumas outras coisas de forma bem pontual. E eu lembro que, tipo assim, não tinha nem saído. A Mia achou uns... O que era umas gravações de Twitter? O que era que você achou? Eram uns cortes de live dela no TikTok, apresentando algumas músicas que iam sair, uns snippets, sabe? E aí, tipo, eu falei, Fuso, você precisa ouvir isso. Porque eu acho que isso é o futuro, tipo assim, sabe? A Anitta fazendo funk, mas ao mesmo tempo cantando em espanhol, cantando em inglês. E aí, sabe, também trazendo elementos eletrônicos, assim. E eu falei, gente, isso pra mim é um trabalho visionário. E aí, quando a gente realmente decidiu mergulhar nisso, né, Fuso, a gente só foi seguindo o mesmo flow, assim. A gente encontrou basicamente a sonoridade que a gente queria. A gente, na verdade, chegou até a fazer mais outras músicas, né, Fuso? Mas aí a gente foi passando o pente fino. Mas quando a gente encontrou mesmo o que a gente queria, foi muito natural, assim, construindo todas as outras tracks e costurando, né? Sim. Total. Outra coisa que eu acho que é muito marcante desse disco é toda a parte estética, tanto desde a parte dos singles que você lançou antes do disco, mas todo o photoshoot que acompanha o Multisexy, as fontes, a escolha dos detalhes das cores, eu acho que é tudo muito forte, muito simbólico, que tem essa conexão que tem a ver com a questão da sexualidade, da sensualidade, dessa liberdade que o disco fala tematicamente, né? Isso também é exposto nessa construção visual. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de pensar em todo esse universo imagético em torno do disco. Bom, quando eu comecei a pensar no visual do Multisexy, eu tinha uma certeza na minha cabeça que eu gostaria de referenciar a Madonna em algum momento que fosse ali para essa minha fase, né? Porque, enfim, o erótico para mim foi uma bíblia, assim, sobre o que é a referência, né, de uma artista pop fazendo esse tipo de trabalho envolvendo sensualidade, sexualidade.
E aí, gente, eu entrei em mania com a Madonna e falei, não, gente, a gente tem que trazer isso para nossa pesquisa, a gente precisa reviver isso, trazer isso para uma linguagem brasileira, latina, e aí também só foi acontecendo, né? Eu convidei o Lucas Fobia, que é o meu diretor criativo nesse momento para o Multisex, que ele tá comigo desde Na Batida. Então, todos os meus principais projetos, ele também sempre esteve cuidando dessa parte visual e estética comigo, então, para mim foi muito natural. Quando a gente também decidiu que seria a Madonna, assim, o ponto de referência pra gente, foi muito natural, assim. E aí, eu também faço um trabalho como stylist, né? E aí eu pude brincar mesmo, trazer as piras que eu tava pensando para crescer além disso, né? Porque, enfim, além de referenciar a Madonna, que é uma artista gringa, eu queria também trazer um pouco, né, da nossa cultura mesmo, das referências latinas. Então, é uma mistura de tudo isso, assim. Uma farofa bem gostosa. Um pouco de Madonna, um pouco de Rosalía, um pouco de Anitta, e é isso, para mim, o que é a estética do Muito Sexy. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Maravilha. Eu acho que a gente pode entrar agora, descer nas faixas, porque aí a gente vai também descobrindo mais sobre o disco e os detalhes da produção. E aí eu queria começar com a faixa de abertura, Atitude, que eu acho que ela dá um pouco desse tom do que a gente vai encontrar dentro do disco, tanto temática como sonoramente. Queria que vocês falassem um pouco sobre Atitude. Bom, Atitude eu produzi com o Rodrigo, né, do Cyberkills. Os Cyberkills foram os produtores gerais do Emergência, e aí a gente precisava de uma faixa que resgatasse um pouco do que eu estava fazendo no primeiro disco, né, e que tivesse a ver com o segundo. Se eu não me engano, foi uma das últimas faixas que a gente de fato assim recebeu para construir, para gravar, porque o álbum já estava muito à frente, né, Fuso? Mas basicamente para mim acho que a Atitude é para não ficar um espaço vago entre o que foi Emergência e Muito Sexy. É uma ponte para desconectar com o que eu estava trazendo para esse novo projeto, assim, que é uma coisa mais densa, uma coisa mais sensual mesmo. Sim, total. A gente pensou justamente nisso, assim que ela chegou, né? A gente tava, como a Mia comentou, reunindo e fazendo canções, e a gente chegou com essa produção do Rodrigo. A Mia já tinha pensado numa letra, eu falei, pô, vamos incluir. Eu acho que é justamente essa conexão perfeita, porque é um reggaeton, tem essa vibe latina mais cadenciada, com um BPM um pouquinho mais baixo, que faz justamente a alusão a essas coisas antigas do Emergência. Então é meio que essa faixa de transição também, e ela acabou sendo uma abertura perfeita, assim, porque a letra eu acho que ela casa bastante com as coisas que a gente fez no disco, né? Enfim, ela fala bastante sobre atitude, sobre você ir lá e fazer a parada. E eu acho que a gente entrou muito nesse espaço durante esse tempo que a Mia comentou, do primeiro disco até esse segundo, de ver as coisas saindo, de ver as pessoas fazendo as coisas, e a gente olhar e falar, pô, acho que falta a gente fazer alguma coisa também, né? Pelo menos da minha parte na questão de produção, assim, o pós-pandemia ele fez um diferencial gigantesco, assim, na minha vida. E eu comecei a perceber que realmente a gente só precisa colocar as coisas, tirar as coisas do papel, né? E eu acho que a Atitude, ela abre bem isso, assim, porque ela tem esse, né, esse viés mais romântico de ter atitude, de chegar na pessoa e de trocar uma ideia e tudo mais, mas eu acho que pra mim também tem muito esse significado de abertura do disco, de que a gente teve atitude, a gente, enfim... Uma coisa que eu tenho feito muito esse ano é não twittar, então eu não estou tweetando, não estou postando quase nada que não seja trabalhos. Então, tipo assim, a faixa já começa, tô cansada desse blá blá blá, sabe? Tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Mona, mexa-se. Então a Atitude falou pra mim nesse lugar, assim, conversou comigo Total. Nesse local de primeira faixa. E ela também tem essa produção um pouquinho mais pesada, enfim, nas questões de percussão. Rodrigo amassou nos sintetizadores, eu fiz mais um complemento da percussão pra dar esse punch mais pesadão, assim, pra mostrar que é um reggaeton, que é uma coisa ainda do Emergência, mas que já tem essa sonoridade um pouco mais torta aí que a gente ia apresentar ao longo do disco.
É interessante ouvir vocês falando, porque quando a gente ouve essa faixa, eu acho que pra mim ela tem muito, por mais que vocês falem, tem a cara do disco anterior, ela pra mim tem essa coisa de, tipo, meio que abrir realmente esses caminhos pra esse novo som que a gente tá ouvindo, sabe? E é interessante porque eu sinto essas coisas novas que vão surgir, meio que elas são apresentadas aqui pra gente. E é curioso porque logo na sequência a gente vem com a faixa título, né? Que tem um pouco dessa brincadeira com o espanhol. Eu acho que o disco tem essa coisa de ter faixas que brincam com o idioma, tem faixas em espanhol, faixas em inglês, às vezes o portunhol ali aparecendo, dando as caras. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre Mucho Sexy. Mucho Sexy foi nosso ponto de partida pra gente realmente mergulhar nessa temática, né, Fuso? A princípio, Mucho Sexy, ela foi uma faixa que era produzida pelo Unruh e pelo Safety Trance. E aí, enfim, ao longo do processo, né, a gente viu e entendeu que talvez não fizesse tanto sentido para ele continuar na track, mas aí o Fuso principalmente gostava muito dessa track, e aí a gente decidiu manter no disco, e no final, foi a última versão, há pouquíssimo tempo de lançar o disco, eu adorei, assim, porque a gente realmente conseguiu ressignificar, assim, essa música do que ela estava sendo para mim, né? Mas eu amo muito o Sexy porque ela também tá super costuradinha com Hot, que é a faixa que vem a seguir. E é isso, eu acho que o Fuso pode falar mais, assim, da pira que ele teve, assim, com essa. Aham. Não, total. Essa, como a Mia falou, ela foi uma das primeiras a surgir justamente pra ditar esse mood do disco. E ela era uma faixa completa de, tipo, sei lá, 3 minutos e pouco, assim. Ela tinha versos, tinha ponte, tinha várias mudanças. E a gente foi ouvindo e beleza, tá ótima, vamos fazer outras. E a gente foi fazendo as outras e quando foi fazer esse pente fino, né, pra revisitar as faixas, a gente olhou e falou: tá, eu acho que essa aqui talvez a gente possa dar uma repaginada. E aí nessa repaginada, como a Mia comentou, essas coisas do Safety Trance acabaram caindo, a gente chegou em caminhos diferentes junto com o Ru, e geral ficou de boa, falou, não, tranquilo, tipo, a gente, enfim, teve uma ideia com o Ru e com o Safety Trance, ela evoluiu para outra coisa, e o Safety Trance também ficou tranquilo em a gente continuar e seguir com a faixa desse jeito, mas meio que Mucho Sexy eu até consideraria como um remix de uma faixa que não existe, assim, porque ela realmente era uma coisa completamente diferente, mas a gente ressignificou justamente por isso, a gente fez tudo. E aí, quando a gente terminou o Mucho Sexy, a gente olhou e falou, beleza, a faixa título ela não tá tão coerente quanto o resto do disco. Então vamos pirar mais nela, vamos deixar ela mais doida. Não diria mais fraca, ela era mais... É que a Mia é muito assim, né, Mia? Você tem que ter autoestima. Ai, gente, eu falo mesmo, eu achava O Fuso tentando defender, ele tá querendo acreditar muito nela. Não, mas era uma faixa bem boa, assim, só realmente era isso, tinha 3 minutos, tinha várias mudanças e tal, e às vezes a gente só precisa dar uma condensada ali. Mas ela, enfim, foi super maneira de fazer, de ter esse processo de remixar, de trazer uma nova cara, uma nova roupagem, e virou esse interlúdio super maneiro aí, que varia o BPM, e pra quem for tocar e baixar aí a música, já fica ligeiro que o BPM muda a cada compasso, então a gente foi viajando total, assim. E deu tudo certo, foi super massa, vibes latina, pegada meio guaracha. Eu me inspiro muito, né, nas coisas que o Skrillex faz. O Skrillex é o meu maior herói da vida, assim. Pode ser meio clichê, meio brega, mas enfim. Ele fez a curva agora, né? Ele voltou. Ele fez a curva. Ele voltou a ser divertido, eu acho que as pessoas. Exato, na época que ele era muito parecido com o Adbala ali do BBB, ele tava um pouco estranho, mas depois que ele voltou às raízes emo, ele tá legal. Não, mas admiro muito, adoro ele, foi incrível tocar com ele, mas ele me inspira muito. E aí durante o processo dessa Mucho Sexy, desse remix, eu fui ouvindo muitos remixes antigos dele, essas coisas rápidas e enérgicas e chops de vocal e tudo mais. Então foi esse ponto de partida, essa mistureba toda pra fazer a faixa título. E foi massa. E essa pontezinha com Hot foi ideia da Mia também, que ela achou que seria massa. Como o Ru também produziu a Hot e a Mucho Sexy, a gente quis fazer essa ponte entre as duas pra fazer essa coesão de produção. Ele também achou super massa, foi legal. Citaram Hot, né, que é essa faixa que eu sinto ela com um clima meio baile latino já, eu acho que tem essa pegada, ela é super gostosa de ouvir, ela tem essa coisa com o inglês também, que eu tava falando antes dos idiomas. Eu acho que vocês podem falar um pouco sobre essa parceria com o Ru que vocês citaram também, e explicar um pouquinho pra gente como funcionou essa troca. Então, a gente produziu, quando eu produzi Mucho Sexy com o Ru foi à distância, né? E aí, enfim, no final do ano passado eu soube que ele viria em janeiro pra cá, pra São Paulo, né? Pra se apresentar. E aí agitei, falei, e aí, vamos fazer uma sessão, né? Porque
A gente tava meio que com o Multissex meio empacada, a gente não tava tão satisfeito, e aí, enfim, a gente teve essa oportunidade, e aí armei uma sessão com ele, o Guru colou e foi super legal, foi uma tarde super divertida, e Hot foi totalmente feita assim no estúdio, né? Fuso, quer falar um pouco mais? Foi, total, a gente bagunçou com o gringo, mano. Foi uma coisa muito divertida, assim. A gente foi no estúdio, né, da Lions, que fica no Tabuão. A gente levou ele lá pra Vila Sônia, depois da Vila Sônia, pra dar um rolezinho com a gente. E foi super massa, assim. A gente chegou lá, ele já tinha um beat pronto, já tava rascunhando algumas coisas e mostrou pra gente. Montamos as coisas, fizemos a engenharia ali, a Mia começou a compor e a gente foi produzindo. É muito doido essa questão de barreira linguística, porque, pelo menos pra mim, sempre quando eu vou falar com alguém em inglês, os primeiros 10, 15 minutos é um pouco estranho. O Windows do inglês tá iniciando ainda. Então é um pouco difícil de trocar aquela ideia fluida 100%, mas depois dos 15 minutos, quando a gente começou a ouvir o som, a gente foi se conectando e foi brisando. Foi E ele total, gostou assim. bastante. Foi bem divertido. E aí a faixa ficou comigo, né? A gente fez toda essa session a tarde toda no estúdio, a faixa ficou comigo e fui dando essa refinada e mostrando pra ele até o resultado final. Mas eu gosto muito de Hot. Ela demorou muito pra crescer pra mim, assim, porque é uma coisa que eu tenho muito com produção musical, é que às vezes eu ouço a música pronta na minha cabeça, e aí quando eu tô fazendo ela, me dá ansiedade porque ela não tá pronta. Aí eu fico tipo, tá, ela não tá pronta ainda, então tipo, eu não consigo apreciar a obra até ela estar do jeito que eu imagino que ela poderia ser minimamente. Então a Hot, ela foi um processo de lapidar, de fazer esse trampo realmente, até chegar lá, e eu gostei muito do resultado. Acabou me lembrando muitas coisas dos anos 2010, assim, né, Mia? A gente trocou essa ideia, assim, essas coisas de A gente baladinha tava muito 2010. Stereo Love, né? A gente tava muito assim, gente, vamos reviver o Summer Electro Hits, por favor. E aí eu só confiei no Fuso. Gente, eu fiquei muito ansiosa durante o processo de Hot, porque foi como o Fuso falou, demorou muito pra essa música ficar pronta. Exatamente, tipo assim, o disco todo ficando pronta e essa track que eu, tipo assim, que eu queria muito ouvir, nunca ficava pronta, mas aí valeu a pena toda a espera. Quando o Fuso mandou, eu falei, é isso. E aí também teve uma brincadeira muito legal também, que a gente foi fazendo ao longo do processo, descobrindo mais ou menos o caminho que seria legal, né, Fuso? Foram os formantes. Você quer falar também sobre isso? Porque a gente trouxe isso em Hot. É verdade, é verdade. Uma coisa que a gente trouxe bastante nesse disco é justamente essa possibilidade de brincar com os vocais e de fazer as coisas. E uma das coisas que a gente trouxe justamente é o formante, né? Que eu não sei quem tá tão familiarizado com música eletrônica, mas o formante é quando você altera a voz para ela ficar mais grossa ou mais fina, só que ela não altera o tom da sua voz. Então, se você tá cantando num tom, né, em uma escala, você só abaixa para baixo e para cima, você não muda o tom dela. Então não fica óbvio os esquilos, fica só a sua voz um pouquinho mais fina. Só que se você acaba, né, processando muito esse efeito, ele acaba ficando muito, né, estranho e, enfim, diferenciado. E a gente, quando descobriu isso, quando eu, né, enfim, vi as possibilidades que a gente poderia fazer, a Hot foi a primeira faixa, assim, a eu aplicar e fazer essa brincadeira com os vocais. E acabou dando essa personalidade pro disco, assim, né? É uma coisa, é o que você comentou, né, que as faixas, elas têm sempre uma coisinha que é ali que acabam se conectando, não só em viradas, mas também nos elementos, e aí foi isso, a gente fez uma coisa em uma faixa e foi fazendo em todas as outras. Eu acho que esse processo de revisitar a obra sempre que possível é uma das coisas mais importantes aqui para quem consome, para quem faz arte, para quem consome arte, é você sempre voltar e dar uma olhada em o que você pode aprender de novo, o que você pode fazer dentro da obra. E, enfim, esse formante Stereo Love e Electro Hits foram as principais referências, assim, para essa faixa, e o resultado foi massa. É engraçado vocês terem falado, tem uma coisa nos 2010, porque quando eu fiz faculdade, a minha faculdade era na fronteira com a Argentina, e a gente frequentava uma balada na Argentina que se chamava Navarro. E aí, quando eu tava ouvindo Hot e Give It To Me, as duas me deram essa energia, assim, tipo, copão na Navarro, ouvindo músicas pop remixadas, versão reggaeton, assim, me deu essa energia, esse clima de balada. Então, acho que estávamos conectados. E aí, acho que a gente pode seguir e vocês já falarem um pouco sobre Give It To Me, que eu acho que tem também esse clima latino, né? Pô, que massa, muito legal. É exatamente isso, assim, eu acho que você definiu muito bem a faixa. É um pop remixado pra galera latina, só que o pop, no caso, é a faixa original, né? Então é muito doido essas conexões da cabeça. Multisex é um remix de uma música que não existe, essa é um remix de um pop que não existe, então é muito doido esse universo que a gente criou mesmo, era algo que eu não imaginava. Eu fico feliz pela identificação. Pelo feedback.
Não, Mia mete marcha na Give It To Me foi a primeira que a gente fez, assim, Herol. Tipo, a primeira a ficar fechadinha, né? Então, Give It To Me nasceu numa tarde, assim, na tarde que eu mostrei realmente essas refs pro Fuso da Anitta, que eu tava obcecada, que eu falei, não, gente, precisamos acompanhar o que vai vir aí, tipo, não só porque era, enfim, o que a Anitta ia lançar, mas, enfim, o que a gente acreditava também, e que a gente acredita, de visão pro funk mesmo, e pra música pop brasileira, né, que, enfim, é não ter essas barreiras, e Give It To Me nasceu, assim, de uma forma despretensiosa. Foi só acontecendo, a gente passou uma tarde vendo as coisas da Anitta, e aí o Fuso começou uma ideia, eu fui gravando, e ela foi a primeira a ficar pronta, né, Fuso? Em tudo, na real. Foi em tudo, mix, master, tudo que a gente fez primeiro, acabou sendo com ela. E em alguns momentos eu fiquei insegura, tá? Sobre ela, porque eu também, eu senti que em Give It To Me, pra quem acompanhou, né, todas as minhas outras músicas, eu sempre trouxe muito a minha voz mais cantada, né? Então, pra mim cantar nesse lugar, meio que falando mesmo, meio como se fosse uma rapper, eu acho que também me desafiou nesse disco. E aí eu também, pra mim foi um processo, assim, eu aprender a gostar de Give It To Me. Hoje em dia, pra mim, é uma das minhas favoritas, assim, eu acho a produção extremamente absurda. E eu acho que ela serve tudo, assim, ela serve essa nostalgia e ao mesmo tempo ela te traz e te joga ela pra frente, né? Porque é uma coisa nova, assim, algo que você fica curiosa. Já ouvi? Não, é inédito. Tipo assim, é uma coisa muito avançada. Total. Na questão de produção, essa foi 100% feita comigo, né? Inclusive até tocou acreditado como feat nos streamings. Essa é uma alternativa que a gente viu, né? Justamente, enfim, todo mundo que for ouvir o disco, muita gente me perguntou isso, inclusive, porque eu não estava acreditado em todas as faixas que eu produzi, mas eu acho que a gente chegou num consenso que, tipo assim, meio que todos os anúncios e todas as coisas, nas entrelinhas, tá escrito que fiz a coprodução, então por mim eu não vejo nenhum problema de deixar só em uma faixa que eu fiz 100% ali, porque o resto, né, a galera já vai saber naturalmente que eu tô fazendo parte. Eu acho até que teve uma parada assim no disco da Charlie do Brat, que é aquele remix de Von Dutch, era com a Edson Ray e com a Ed Cook, tiraram o coitado da capa pra fazer só a Edson Ray, pra ele entrar como remix solo depois. Então, esses processos de tracklist também foi um processo, é uma parada muito doida pra gente pensar, né, na questão de business e na questão até de marketing mesmo, de como o disco vai soar e de como ele vai aparecer, né, como vai ser panfletado, mas foi muito legal pra gente ver e, enfim, rever todas essas questões das entrelinhas também, que também faz parte do disco, faz parte dessa produção e dessa capa da frente, né, dessa vitrine do disco. Mas Give It To Me eu fiz 100% sozinho e peguei essas referências que a minha me mostrou da Anitta, que eu não fazia ideia, esses snippets, esse TikTok fuleiro que a galera gravava, eu achei tudo e eu falei, beleza, vamos entrar nessa onda. Peguei muita vibe também da Duda Beat, tinha acabado de sair Saudade de Você, eu lembro, e a batidinha, eu quis tentar fazer essa vibe um pouco mais de funk melody, né, de só que com essas coisas mais eletrônicas, esses timbres mais metálicos, e Saudade de Você foi uma referência bem grande, assim, os trampos da Duda Beat para essa faixa foram bem referência. E aí a gente foi surtando, foi brisando, também me inspirei bastante no Skrillex nessa sonoridade para fazer essa faixa e foi bem divertida, ela digitou realmente a vibe do disco, assim, acho que essa e Muito Sexy foram as duas iniciais que a gente olhou e falou, beleza, vai ser clubber, vai ser dançante e vamos fazer. Então, é bem importante, eu gosto bastante dessa faixa. E ela fecha essa tríade ali, né, de Muito Sexy, Hot e Give It To Me, que pra mim parece que é uma grande mini obra ali dentro do disco introdutória, né, sendo a Atitude essa introzinha mais diferenciada. Sim. E aí a gente chega em Motor, eu acho que esse é um momento bastante importante do disco, foi lançado como single anteriormente, é a faixa que a gente tem a Miss Nina, produtora argentina, cantora, e a gente tem a parceria com o Carlos do Complexo, que você tinha feito ali um grande encontro com ele quando vocês lançaram Fórmula, que é uma faixa que eu adoro, que tá no disco do Carlos do Complexo. Eu acho que esse reencontro aqui, queria que vocês falassem um pouco sobre Motor e sobre toda a potência dessa faixa. Bom, Fórmula pra mim foi uma música muito importante, assim, na minha carreira. Eu acho que ela realmente conseguiu traduzir o pós-emergência e a evolução que eu tava tendo como artista, né? E aí, quando eu comecei a produzir o Muito Sexy, eu sabia e tinha certeza que eu precisava ter o Carlos comigo novamente. E aí, enfim, a minha relação com o Carlos é uma relação de muita amizade, assim, nós somos muito próximos. E fiz o convite, ele de primeira aceitou.
E aí, quando a gente decidiu que tipo de sonoridade a gente gostaria de fazer, basicamente a nossa pesquisa mesmo de música latina, de Latincore. E aí só deixei ele ficar confortável para produzir o que ele estava afim nesse momento, né? Assim como todas as outras collabs, eu sempre gosto de sempre trocar antes com o artista para a gente fazer algo que não só seja o que eu quero fazer, né? Algo que também faça sentido para ele naquele momento. E aí Fórmula já estava trazendo essa sonoridade do Carlos também junto com o reggaeton, e a gente só decidiu trazer isso também para o Multissex. E o convite com a Miss Nina, ele veio a partir do nosso encontro, quando ela veio para São Paulo em 2024, se apresentar na Summit, que é a maior festa de reggaeton que a gente tem aqui no Brasil. E nós ficamos amigas, demos um rolê, foi muito divertido. E aí um dia tive a cara de pau e mandei para ela. Falei, e aí, vamos fazer um som. E na minha cabeça, sabe, ia ser só mais um e-mail. E aí a diva super se identificou comigo e disse sim. E foi muito natural, assim, ela foi muito parceira nesse feat. E pra mim, assim, é um sonho realmente falando, porque, como eu disse, eu cresci e entrei na cultura da música underground latina, consumindo o trabalho dela. Então, pra mim, foi meio que o full cycle, assim, eu trazer alguém que eu cresci, que eu me descobri, eu nem sabia o que eu gostava, mas eu já gostava dela. E aí, hoje em dia, enfim, ter ela no meu álbum, assim, é algo muito, muito gigante pra mim. Eu também sempre fui muito fã do Carlos do Complexo, assim, eu vim do SoundCloud, né, comecei a postar minhas coisas lá em 2015, 16 do SoundCloud, e Carlos do Complexo era, tipo assim, todo mundo do SoundCloud seguia ele, então ele sempre esteve por perto, eu sempre ouvi o som dele, sempre gostei bastante, foi muito massa poder compartilhar esse espaço de produção com ele, de uma forma tão legal, tão natural e tão autêntica, assim, né, com a Mia. E falando um pouco sobre a faixa na questão de produção e, enfim, de ordem do disco, ela vem justamente depois dessas três que a gente comentou, né? Que também são mó quebradeira, uma houseira doida pra dançar. E eu gosto muito de Motor porque ela já dá essa quebra no disco, assim, né? A gente veio de um primeiro reggaeton, veio com músicas bastante dançantes, e depois ela tem essa quebra, essa mudança de BPM no final, ali na metadezinha, pra voltar pro reggaeton de novo. Então a gente pensou bastante como a gente poderia fazer essa tracklist ter um respiro, né, para não ficar muita coisa condensada e rolando uma atrás da outra para realmente dar uma canseira, né? Então a gente conseguiu dosar de uma forma super massa. O Motor vem como esse espaço mais de respiro no reggaeton e já volta para tecneira de novo. Então, pensando um pouco falando, né, um pouco sobre esse lado da produção, foi bem divertido ter esse espaço para dar esse respiro e voltar para o reggaeton e fazer essa mudança de BPM, que eu acho que é algo super legal, assim, que eu vejo poucas pessoas fazendo, né, no pop atual. E eu acho super divertido brincar com os tempos da faixa e tudo mais, e saiu o que saiu, e foi isso, foi bem divertido, assim. O remix com a Clementão também, que vem no final, né, a gente vai falar depois, mas também complementou a faixa, veio como essa faixa gêmea a essa música, então é muito legal ver ela no disco. Os dois lados, né, assim, uma mais... para todas as tribos, uma para quem é mais densa e uma para quem mais é da fritação. Total. Aí a gente chega em Sem Freio, que foi o último single, né, antes do lançamento do disco. É a faixa que tem a Lua de Santana, que é uma cantora brasileira radicada na Espanha. Tem o Carlo. Queria que você falasse um pouco sobre Sem Freio. Sem Freio também nasceu nesse caminho aí, quando eu decidi que eu queria realmente me experimentar no funk, né? Comecei, na verdade, na era Multissex, trazendo funk lá em Rave de Boneca. Aí a gente teve a pausa para realmente não ficar realmente só a quebração com o motor. E aí, quando a gente decidiu fazer Sem Freio, eu queria também fazer um funk que fosse, sabe, mais global, sabe? Não só um funk que a gente escuta aqui, mas o funk que a gente vê lá fora. E quando eu conheci a Lua de Santana, não foi a partir do trabalho dela com a Nath Peluso, foi antes, lá em Piripiri, e eu fiquei apaixonada por ela. Então, quando a gente se conectou pela internet, eu só fui natural com ela, assim, e foi muito natural quando o feat rolou. O trabalho do Carlos já acompanhava há um tempo com Kawasaki, e o primeiro EP dele, que se chama Ímpeto. É Ímpeto? Não me recordo o nome, mas enfim, ele também já fazia um pouco desse trabalho de fazer um funk mais global, e aí foi muito natural pra mim fazer essa música.
Até fiquei nervosa aqui falando, gente. Não, Sem Freio foi super massa. Essa foi uma das. Acho que foi a primeira que a gente colaborou com outra pessoa no estúdio, assim, né? Eu e a Mia, a gente sempre fez a maioria da captação do disco, eu e ela, nos estúdios. Mas a Sem Freio a gente trouxe o Carlo para colaborar com a gente dentro do estúdio. Foi uma tarde super divertida, a gente conversou bastante, trocou muita referência. Referências essas que foram super essenciais para a gente conseguir finalizar a faixa e chegar a ela num lugar diferente. Mas é o que a Mia falou, assim, o goal, né, o objetivo sempre foi fazer esse funk um pouco mais global para atingir outras pessoas e pensar em outros timbres e outras formas de se fazer um funk. E eu gosto bastante da produção dessa, assim, o Carlo viajou bastante, tem muita mão dele ali, eu ajudei em pouca coisa, a não ser na estrutura, enfim, mixagem, alguns elementos a mais, mas o Carlo que trouxe essa visão dele, que eu acho muito massa da galera do Rio de Janeiro, né? Que eu sinto que o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, tem percepções diferentes sobre a percussão, assim, em funk, Sim. em música no geral. E eu acho muito massa trazer essas outras pessoas, né, para o disco e né, com a faixa do Carlos do Complexo, logo em seguida com a do Carlo também, que também é do Rio de Janeiro, dá para sentir essa mudança, esse swing diferente no disco, que eu acho muito essencial, assim, tem um salto Total. bem diferenciado. E ele é um cara super gente boa, nossa, corre com a gente também, é muito massa, assim, né? Mais uma das pessoas que a gente via nos fumódromos da vida. Fala, vamos fazer um negócio? Vamos fazer. Não, vou estar em São Paulo tal dia. Não, demorou, a gente marca. Então, a grande parte do disco, das pessoas que fazem parte do disco, foi nesse boca a boca, trocando ideia nos rolês e nas datas que a gente acabava fazendo junto. Então, E foi a o segunda álbum... música que a gente fez com o Carlo, né? Porque a gente, a princípio, era outra faixa com o Carlo, que na verdade era mais um reggaeton. E aí Verdade. acabou não entrando, e aí a gente falei, não, vamos tentar fazer outra coisa aqui. Eu queria fazer um funk que fosse uma pegada mais tambozão, assim, um funk mais rap mesmo, assim, do que a galera conhece lá fora. E aí eu falei, é isso, dá o seu toque aí pra gente fazer. Não, que eu ia comentar que uma das coisas muito legais dessa faixa é que ela também acaba introduzindo algumas coisas do mundo do disco que a gente quis passar, assim, né? Aquela letra, ela fala, né? Vai ser o meu fiel amante, vou levar pro show e chamar de marido, né? Então essa é uma das linhas que acompanha durante o disco, de marido, né? Eu acho que tem atitude, tem envolvidos também, então a gente tentou pegar alguns trechos e algumas gírias e coisas ali das letras para conversar entre si durante o disco, e essa acho que foi a primeira assim que apresentou esse conceito de marido ao longo do disco. Eu gosto muito dessa partezinha da faixa. Vocês falaram dessa questão, né? Tem a produção dos cariocas e tem essa conexão Rio de Janeiro, São Paulo, esses olhares sobre o funk. Eu acho interessante que na faixa de número 7, Não Consigo Esquecer, tem a MC Morena, que vem de BH, e ela tem outra pegada, outro olhar também sobre o funk. Acho que ela tem uma perspectiva interessante sobre o funk melódico. Ela é uma artista que, quem é ouvinte do podcast já viu que o Kleber já indicou algumas vezes por aqui. A gente gosta bastante do disco dela. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre Não Consigo Esquecer, que também é excelente. Não Consigo Esquecer foi a última música realmente que a gente gravou, né, Fuso? E ela foi muito natural, assim, pra do mim. segundo tempo. Sim. Ela foi produzida pelo Baby Nito, que, enfim, é um dos produtores da Six X, que é uma artista argentina que eu gosto muito e acompanho muito. E ela nasceu mesmo da gente trocando figurinhas, né? A gente já conversava há algum tempo sobre colaborar juntos, inclusive também com a Six. E aí eu falei, pô, manda umas coisas que você tá fazendo aí, porque eu tô terminando meu disco e se rolar, rolou. E aí quando ele me mandou, Não Consigo Esquecer, fiquei apaixonada pelo beat. Nasceu mais ou menos ali a ideia do refrãozinho, né? E aí a gente só fez a sessão, né, Fuso? E aí virou uma grande coisa, porque a gente também chamou o Tolly pra fazer uns backings. E foi muito foda, assim. Eu conheci a MC Morena através do feat dela com a Judeline, então isso também foi algo que me chocou, porque, enfim, eu precisei ver ela colaborando com uma artista de fora pra conhecer ela realmente de perto, né? E, na real, tipo assim, já havia escutado várias coisas dela antes, só que eu não sabia, entendeu? Eu conhecia a voz, mas não conhecia realmente quem era a artista. Então, pra mim, foi muito legal, assim, quando eu pude ter esse contato com ela e ver que ela é uma pessoa, sabe, super, super parceira e super humilde como eu, assim. Então, a gente se conectou de uma forma muito natural, assim, e foi muito legal fazer essa faixa. Só falei, amiga, vamos
apresentei 2 músicas pra ela falou, vamos nas 2. Falei, tá, mas vamos primeiro nessa, e aí foi muito chique. Foi chique. Essa realmente foi a última faixa a ficar pronta, assim, a gente tava aos 45 do segundo tempo e quebrando a cabeça, e aí veio diferentes ideias pra gente adicionar na faixa, a gente foi adicionando, mas a ideia original era realmente ser um respiro do disco, assim, pra dar esse funkzinho mais leve, essa coisa mais tranquilinha ao longo do disco, mas acabou. Ela ainda assim é uma faixa tranquila, mas eu gosto muito dela porque ela cresce bastante, né? Ela tem umas coisas muito apoteóticas, assim, no refrão. Eu acho ela meio E rockstar, essa música. Um funk, um rock, sei lá. Ela me dá uma total. energia assim. Não, total. E como a Mia comentou, a gente trouxe os vocais, né, do Tolentino, que é um cantor super amigo nosso aí de longa data também. Já produzi disco com ele, estou produzindo outras coisas também. E ele veio para esse papel justamente de trazer esse backing vocal para dar esse sustento nesse refrão, que é um refrão tão legal e tão cativante. E ele acabou trazendo uma entrega super diferente, que é o que eu comentei, né? A gente tinha ideias ao longo do disco que elas foram ficando melhores ainda, e essa foi uma delas, com esses vocais do Tolentino. E foi super massa ter esse lugar, assim, quando eu ouvi o resultado final, eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer uma faixa onde misturasse tudo isso de referência, assim, de funk, de BH, de São Paulo, de Londres, que o Tolentino atualmente tá morando em Londres, então foi um resultado bem massa, dá um respiro pro disco, tem referências também que fala que a novinha tá sem freio, que é a música que vem anteriormente, então quando a gente descobriu, a gente destravou o código secreto de se autorreferenciar no disco. Foi um ponto de virada, assim, para as coisas fluírem. A gente chega então agora à faixa de número 8, Gasolina, que tem o DJ Hamemes e as Irmãs de Pau. Eu acho essa, assim, tipo, pegada super forte. Esse encontro de Megazord aqui de artistas incríveis. Queria que vocês contassem um pouco sobre Gasolina. Gente, então, eu tava, como vocês podem ver, tava obcecado pelo funk. E aí, Gasolina realmente foi mais um desses experimentos que eu falei, gente, quero fazer funk, mas eu quero fazer um funk a mais, sabe? À frente do tempo. E aí, a base que eu usei para fazer Gasolina foi um Volt Mix. E também foi, dentro desse processo do Meteosex, foi a segunda faixa que eu fiz com o Hamemes. Porque a primeira eu não achei também. Eu sou essa. Gente, não gostei, não vai entrar. Entendeu? E aí. E o Fuso. É isso, e o Fuso só concordando. E realmente nasceu assim. E aí, pô, comecei realmente a fazer esse estudo pesado assim dentro do funk e entender que o Volt Mix também foi uma coisa muito legal, muito importante pro funk carioca. E também na internacionalização do funk, né? A gente pode ouvir muito isso daí, por exemplo, com David Tigrona, enfim, M.I.A., essa pegada de funk. E aí, quando eu chamei o Hamemes, eu já sabia o que ele ia fazer, né? Já chamei querendo o que ele fizesse, que fosse a coisa menos óbvia possível. E aí, quando ele me apresentou o beat ampliado, né, com Gasolina, pra mim, assim, foi de explodir a minha mente. E o convite com as meninas foi também de uma forma muito natural. A gente já tinha feito convite para elas lá em 2023 pra gente fazer uma track, mas enfim, acabou não coincidindo nossas carreiras. Mas nesse ano eu tive a oportunidade de fazer o styling pro Gambiarra Chique Parte 2 e enfim, a gente ficou muito próxima e aí tava com a bala na agulha esse convite e super rolou de uma forma muito, muito recíproca, assim. Rolou de uma forma natural. É o que você falou, o Hamemes sempre tem um olho muito diferenciado pra produção, assim. Esses micro barulhos dele, essas maluquices que ele faz é uma coisa muito boa. E a gente deixou o menino brilhar, assim. Conheço ele também há muito tempo, desde a galera, né, do SoundCloud também, o pessoal do coletivo da Speed Test, Shediak e tudo mais, que ele também faz parte, já tocou bastante em alguns rolês. E foi super natural essa parceria, a gente já imaginava o que ele ia trazer, ele trouxe exatamente o que a gente pensava pro disco. E funcionou, assim. Uma coisa bem doidinha. Uma coisa doidinha, caótica, e enfim, as meninas também amassaram nos versos e na composição. A gente também estava trabalhando junto no Gambiarra Chique, né, com a produção de Eterna Fiel e Posturadas, então a gente estava entrando e saindo de estúdios toda hora, então calhou da gente conseguir colaborar ao mesmo tempo. E foi muito massa, é uma das coisas que eu fico mais orgulhoso, assim. Essa faixa é uma das que eu gosto bastante,
justamente porque ela exemplifica exatamente o que a gente comentou, de todo mundo tá correndo junto, né? Todas as pessoas que fazem parte do disco, a gente admira e gosta do trabalho, mas também corre com a gente, tá nos lineups, tá junto na vivência da noite, nos BOs e tudo mais. Então é muito importante fazer um resultado legal, fazer um trampo massa com essas pessoas. E eu acho que essa é a música que tá indo mais bem, assim, né? Que a galera tá gostando mais, que eu vejo que o pessoal compartilha bem mais. Acho que a Mia pode falar um pouco, né, desse lado, mas deu super certo essa junção nossa. Pra mim, gasolina é isso. É basicamente o conceito todo de Multisex, né? A gente também tentou resgatar um pouco dessas vozes de locução, assim, que é algo que eu já tinha trago ali em Biqueta no Emergência, e que é algo meio camp até para muitas pessoas, mas que eu achei que também fazia super sentido, assim, a gente ter uma música que fosse atingir a galera, assim, de uma forma que ficasse nítido de entender, entendeu? Que essa era muito sexy. Gasolina, pra mim, ela costura muito bem isso, assim. É a Isma chegando, lacrando do jeito dela, e eu trazendo ali a parte melódica, conduzindo as meninas, e a Vita dando o fecho final, e aí pra mim é uma farofa deliciosa, assim. É a música que eu gostaria de ouvir 3 horas da manhã bêbada, da Zing. Perfeito. A gente chega então na faixa de número 9, Envolvidos. Acho que essa faixa aqui ela tem a parceria também com o Wes, que é um nome importante. A gente falou do Carlo antes e falou de Kawasaki. Acho que é interessante trazer o Wes de novo aqui. Acho que é interessante também voltar naquilo que a gente falou no início, né, dessas conexões de como os artistas independentes, underground, especialmente pessoas queers, a gente tem que criar esses espaços de troca entre os nossos para criar essas narrativas que são muito interessantes. Acho que isso é muito bonito dentro do disco, mas queria que vocês contassem um pouco sobre Envolvidos. Total, eu e o Wes, assim, a gente já tava se relacionando, assim, de uma forma muito, muito legal. Também tive a oportunidade de trabalhar com ele em Kawasaki, fazendo styling para ele, para Urias e para toda a galera que participou do clipe. E foi de uma forma natural, assim. Eu também sabia que eu precisava ter nessa faixa Envolvidos uma presença masculina ali que trouxesse toda essa sagacidade, essa malandragem de uma forma masculina. E aí quando eu escrevi a música, gravei e tava confuso, a gente falou, quem te chama? Quem tem mais a ver? E aí na hora foi assim, instantâneo, o Wes é a pessoa perfeita pra vir com a gente nessa track, assim, foi muito natural. Mandei pra ele a track, foi muito rápido que ele mandou pra gente os versos e eu fiquei assim, escandalizado. Eu não pedi pra ele mudar um verso. E é também uma faixa que a galera tá gostando bastante. É verdade, a gente tava no estúdio gravando as vozes e falou, a gente tem essa faixa, o que você acha? Deu tipo meia hora, ele mandou um verso tipo gravado de WhatsApp. E aí eu joguei no projeto só pra gente ouvir como ficou perfeito. Ele falou, beleza, gravo tal dia. Eu falei, é isso, fechou, entendeu a vibe. E é isso, e realmente, voltando a comentar isso que você falou, essas conexões são muito massas, justamente por a gente ter essa afinidade com as pessoas e entender os gostos, entender as referências também, eu acho que facilita muito, né? A gente tem o underground, por a gente já se conhecer e beber das mesmas fontes, estar nos mesmos lugares, eu acho que traz essa facilidade de colaborar e essa naturalidade, e eu gosto muito dessa faixa, é uma produção muito doidinha, muito maluquinha, mas que funciona super e dá esse tom mais, né, esse tom mais dark, essa vibe mais diferenciada pro disco, que era o que faltava, né? Tem a parte dançante, tem a parte mais leve e essa partezinha mais pesada tá faltando e ela complementa muito bem. E eu pude resgatar nela também uma coisa que eu sentia falta, né? Que é cantar como se canta gospel, assim. Então eu acho que ela realmente ela traz um pouco da old me, assim. Então pra mim foi muito legal resgatar. E sem falar da produção, né, gente? Que a gente não pode deixar de falar da DJ G2G, que é uma produtora venezuelana, super chique. Ela também já produziu pra Six Sex. Então, quando eu convidei ela, assim, gente, e ela super mandou pra mim o bicho, eu fiquei assim, gag, porque é alguém também que eu escuto muito, que eu toco muito os remixes dela, então ela foi super, assim, foi fechação mesmo, né? Todas as parcerias desse álbum realmente colaram, sim, e chegaram junto pra gente chegar no melhor resultado, assim. Ela foi Sim. uma das que mais ficou, assim, pra gente acompanhando todo o processo. Faz isso, faz aquilo, e no final é isso, assim, é uma bomba latina, eu amo. Incrível você falar isso das parcerias e das trocas, porque a gente chega em Rave de Boneca, que tem Cyberkills, Lia Clark e Kate da Vozes Abusadas. Eu acho, assim, encontros perfeitos. Queria que vocês falassem um pouco sobre Rave de Boneca.
Quando eu fiz o Multissex, eu tinha certeza que, para além do funk, enfim, todas as pessoas que eu iria trazer para esse projeto, né, eu queria que todas elas realmente fossem lendas do movimento, né? Então, por exemplo, o Wes, Irmãs de Pau, a produção do Carlo, toda a galera é sempre super muito envolvida no movimento, né? Então, quando eu decidi fazer essa track, foi realmente uma forma de celebrar. Ela foi a primeira track que eu escrevi para o Multissex e nem sabia que seria o Multissex, na real. Eu tinha acabado de terminar a emergência, tava passando uns dias na casa dos meninos do Gabriel do Cyberkills, o Rodrigo tava em São Paulo também, e aí a gente decidiu passar uma tarde produzindo, assim. E aí também veio uma letra super pé na cabeça, super fácil também, escrevendo, e o bafo dela foi que ela demorou muito tempo para ser finalizada, né? Porque, enfim, de 2023 para só sair em 2025 foram 2 anos cozinhando essa track. Passei o ano de 2024 muito mal de saúde, e aí várias das sessões tiveram que ser adiadas, até o ponto de chegar que eu falei, gente, não vai rolar a gente se encontrar, porque eu tô muito doente, mas eu preciso lançar essa track. E aí a Lia gravou no estúdio onde ela grava com o Satã, e a Kate também me mandou as vozes, e no final é isso, assim, eu acho que resgata um pouco da essência, porque quando eu também descobri o funk, foi através da Lia Clark, assim, acho que ela foi uma das pioneiras, né, na voz do movimento LGBT a fazer o funk, assim, então resolvi chamar ela também pra vir pra essa grande festa, que é a Rave de Boneca. Total, Rave de Boneca eu gosto muito dessa faixa, ela é muito barulhenta, muito caótica, também justamente ali para perto do finzinho do disco, e ela traz algumas das referências também que a gente tem, que nesse disco não ficaram tão presentes, mas elas estão sempre no nosso coração, que é a galera da PC Music, do Hyperpop, né, tem alguns picotes ali, algumas coisas bem vibes da Sophie, que é uma artista assim que me influenciou bastante, pro Cyberkills também, pra Mia também, com certeza. Inclusive, acho que eu e Mia, a gente tava no IAGA 2018, que foi o festival que trouxe a Sophie e a Arca. A gente participou desse momento na Love Story, em São Paulo, e mudou minha vida ver a Sophie ao vivo em São Paulo. É uma das coisas que eu fico bastante emocionado de lembrar, assim. Mas ela trouxe esse espaço de barulheira, esses timbres mais metalizados e essa coisa mais rápida para essa faixa. O Cyberkills veio com essa referência e eu achei muito legal a gente prestar essa homenagenzinha pequenininha ali dentro do conceito do Multissex, mas que conversa bastante, que moldou, né, bastante a nossa formação musical. E você também botou uns elementos dentro de Não Consegui Esquecer, né, Fuso, se eu não me engano. Foi. Eu acabei adicionando algumas coisas dela e também na próxima faixa do disco, que é a última, também tem alguns elementos dela que conversa com essa vibe que a gente falou, de se autorreferenciar, de ficar indo e voltando na faixa, que eu acho super importante, assim, né? É uma das minhas coisas favoritas do disco, assim. Tô batendo muito nessa tecla, aquele amigo, né? Muito obcecado pelo próprio trabalho. Mas eu gosto muito de fazer essas conexões, porque é algo que eu gosto de ouvir no trabalho dos outros. E é muito legal a gente conseguir pensar, né? Quando a gente fala, vamos fazer um disco, vamos fazer um disco de funk e coisas latinas, vamos. Mas agora fazer um disco de funk com coisas latinas que se autorreferenciam, né? São esses mínimos detalhes que eu gosto bastante de lembrar, e fico muito feliz de ter participado, e gosto que as pessoas, enfim, acabam descobrindo, porque acabou complementando e deixou o coração quentinho, assim, saber que esse trabalho foi feito, né, lapidado dessa forma. Mas Rave de Boneca realmente é o que a minha comentou, demorou um tempão para ficar pronta, mas ainda assim faz parte desse universo que a gente criou. Chegamos na faixa de número 11, Iokemando, que tem Baby Plus Size e Felino. Acho que essa tem uma conexão com o Tecno Melody. O Baby Plus Size assinou algumas das faixas também do Rock Doido, da Gabi Amarantos. Ele tem feito alguns remixes, acho que tem uma conexão muito interessante. E acho que é muito legal esse flerte, porque a gente está aqui falando desses ritmos latinos, dessas possibilidades, e pensar a música eletrônica do norte também é muito... Do norte do Brasil é pensar também em três outras mil possibilidades, né, de se explorar. Então eu queria que vocês falassem um pouco de Iokemando. Iokemando realmente foi dessa necessidade da gente também não só querer mostrar a música internacional, né, mas mostrar o que a gente tem mesmo dentro do nosso país. E quando eu fiz o convite para a Baby, eu tava escutando na época alguns remixes que ela tinha feito da Pablo, e fiquei muito surpresa depois, muito feliz de ver que ela estava trabalhando com a Lineker, e enfim, agora também com a Gabi Amarantos, e foi de uma forma muito despretensiosa. A gente sabia que queria fazer um rock doido,
mas no começo não tinha muita ideia, então o que eu fiz basicamente foi pegar um type beat de Tecnobrega, escrever, mandar pra ela e falar, gente, faz o que vocês quiserem aí, porque eu vou confiar, porque eu acho que tem que ser dessa forma, assim, de uma forma bem despretensiosa. E aí tudo só foi rolando, mas também foi uma faixa que foi crescendo durante o processo. Quer falar um pouco mais, Fuso, como que foi lá no estúdio e tal? Sim, total. Essa ela veio desse lugar de rock doido, né, inicialmente, e a gente acabou explorando outras sonoridades e outras coisas que a gente nem tinha pensado de primeiro plano, assim. Uma das coisas que eu comentei anteriormente justamente foi o formante, né, que é essa técnica de mudar o vocal. Ela foi usada super aqui, tipo, né, grande parte do vocal é feito com formante, com essas brincadeiras. Então a gente fez essa programação de vocal meio nesse lado inspirado em coisas da Arca e, enfim, essas coisas mais alternativas e undergrounds, e veio nesse espaço, né, de experimentar e de brincar em cima do beat, e foi muito legal. Baby Plus Size e Ferino também participaram super dessa produção, estavam na gravação, tipo, acompanhando, e a gente também teve esse trampo bem lapidado com eles, dando opiniões e mandando diferentes versões e tal, então foi muito legal ter a presença deles nessa faixa. E uma das coisas também, essa faixa, ela é muito legal, que a gente também pensou ela como justamente um remix, né? Então, ela tem esses trechos de rave de boneca, de vocais, os vocais eles estão um pouco acelerados e tal. A Mia, ela até gravou em half time, né? Gravou um pouquinho mais devagar, para depois a gente acelerar o vocal e dar essa impressão de um remix, de uma colagem, de uma coisa bem rock doido, assim. E foi essa junção de coisas latinas experimentais com as nossas coisas nacionais, e eu creio que deu super certo, assim. É a minha faixa favorita. Quando a gente finalizou, eu fiquei em choque. É uma das que eu mais gosto, porque a gente conseguiu fazer essa mescla perfeita dessas coisas Total. alternativas com os A gente também quis brasileiros. trazer um pouco de arco também, eu acho, na parte da mixagem, assim. Enfim, foi uma brisa. E no final a gente ficou muito feliz, assim, muito contente. A nossa Despechar. Tudo. E aí o disco se encerra com um remix de Motor, assinado pela Clementão. Acho que é um outro momento, como a gente tinha falado antes, na hora que a gente falou sobre Motor. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse encerramento. Motor, pra mim, é uma faixa também que também traduz muito Multisex, né? Porque ela traz um pouco dessa latinidade, traz um pouco do funk, e pra mim ela traz a lenda, né? Que é o MC Bin, que foi uma das primeiras pessoas, pra mim, dentro do meu cenário, assim, de quebrada, que eu cresci ouvindo, assim. Então, quando a gente decidiu em trazer, samplear, enfim, esses versos dele, foi mesmo pra gente trazer, resgatar essa essência do funk paulista também, que eu acho que a gente falou muito do funk carioca, a gente falou muito do funk no sentido mais global, mas eu senti também que eu precisava trazer um pouco dessas raízes, assim, do funk que eu cresci e aprendi a gostar, assim. Foi, com certeza, ouvindo MC Bin Laden, que eu sabia que se um dia eu fosse fazer funk, teria que ser daquela vibe, entendeu? E a Clementão, gente, não tem muito o que falar. A Clementão é um acontecimento, né? Eu também só falei, amiga, faz o que você quiser, e no final vou super confiar. Ela também trouxe alguns vocais do Rodrigo Kills. Enfim, não sei se as pessoas chegaram a perceber, mas tem o Acelera, quem tá falando é o Rodrigo Kills, enfim, no drum kit dela do Splice, assim, então tem um pouco de todo mundo ali nessa faixa. Exato, é pra finalizar e, enfim, extravasar e tudo mais. E eu gosto muito de tribal, sou muito fã de tribal. Meu sonho é ir pras raids da vida, eu quero muito ir. Procuro companhias, procuro Virar line-ups aí pipoquete. de festas. Quero virar, eu gosto muito. Mas é isso, tribalzeira pra fechar o disco da melhor forma, com MC Bin, né? Que é antigamente conhecido como MC Bin Laden, 7.7 na Pitchfork, grau EP, eu lembro disso até hoje. Mas foi muito especial ter ele com a gente fechando esse disco, com esse sample e com essa interpolação, foi super gente boa, aprovou de rapidinho e tudo mais, então foi isso, foi pra fechar de uma maneira diferente com uma querida amiga nossa que faz parte do nosso dia a dia também. Incrível. Gente, eu acho sempre maravilhoso poder descobrir esses detalhes sobre a produção de um disco, sobre todo o processo envolvido na criação de um trabalho. Acho que a ideia por trás do disco é ter esses espaços e esses momentos de troca super incríveis. Então só tenho a agradecer a presença de vocês, deixo esse espaço para vocês deixarem os arrobas de vocês, aquelas coisinhas todas, convidarem as pessoas para ouvirem o disco. E eu que agradeço pelo espaço, já queria vir aqui há algum tempo, né? Que bom que coincidiu. E é isso, gente, muito sexy. Vem aí pras pistas. Não só pras pistas, é um álbum que pode te acompanhar aí no seu dia a dia. Então escutem lá, se divirtam muito.
Eu acho que é um álbum que todo mundo pode se identificar, então não é um álbum só para pessoas LGBTs, é um álbum para todos. Então fiquem à vontade aí também para ter essa troca comigo. Minhas redes sociais é @miabadgirl, você pode me encontrar em todos os lugares, até no Grindr. E é isso, meus amores. A divulgação pesada, amor. Em todos os lugares. Não, muito obrigado, agradeço o espaço aí, foi muito massa demais. Eu, enfim, a gente já troca ideia há muito tempo, né, de músicas, em fumódromos da vida, em almoços e tudo mais, então é muito legal vir aqui para falar um pouco do trabalho. Espero que gostem do Muito Sexy, quem já ouviu, quem ainda não ouviu. É um álbum, é o que a Mia falou, é para todo mundo, para dançar, para se divertir. Espero que gostem, compartilhem. Tô sempre por aí nas redes sociais, @FusoMúsica. Como comentei, não tuito tanto, mas estou de olho em todos. Então, tô sempre por aí para trocar ideias sobre produção. Uso o FL Studio, então, um software aí de doido, que a maioria do povo usa Ableton, mas sou do FL Studio. Quem produzir, quiser se aventurar nas discotecagens e músicas de eletrônicas e produção, tô sempre por aí nas redes também. E agradeço o espaço. Espero voltar em breve em outros discos de outras pessoas, porque eu adoro produzir, adoro colaborar. E, enfim, tô trabalhando aqui, viu? Barata louco. Mas é isso. Obrigado pelo espaço. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais e você pode seguir o @podcast VFSM também em todas as redes sociais. Além disso, você pode apoiar nosso podcast no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, ouve os nossos programas paralelos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também assiste algumas das nossas gravações ao vivo. É isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium unlimited wireless for a great price. So, that means a half day, yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speeds slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.